Como é bom ir no cinema, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Retratos Fantasmas, documentário dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, eu diria que na última década, no final dos anos 2000, pela toda a duração dos anos 2010, que o nome do Kleber Mendonça Filho foi um dos cineastas brasileiros assim mais fortes, mais reconhecidos e com uma grande legião de fãs a ter surgido nessa fase mais contemporânea. Eu gosto dos filmes que ele dirigiu. Ele começou com O Som ao Redor, depois ele teve o Aquários com a Sônia Braga, que foi bem elogiado, até, claro, o sucesso aí do Bacurau de 2019, foi um grande fenômeno de bilheteria. Eu gosto especialmente do Bacurau e eu fiquei bem interessado nesse novo projeto dele, o Retratos Fantasmas, que é um documentário que na última semana foi selecionado para ser o representante do Brasil na categoria de melhor filme internacional do Oscar, né? Vamos ver se finalmente vai rolar uma indicação ao Oscar para o Brasil. E aproveitando essa notícia, né, eu achei interessante trazer o que eu achei sobre o filme, mesmo que com algumas semanas de atraso, né? Para quem não sabe, basicamente o documentário fala sobre os cinemas de rua no centro de Recife, que é da onde o Kleber Mendonça Filho vem, e basicamente é sobre isso. Mas eu fiquei bem surpreso, até porque eu não tinha visto muito trailer, nem muito material promocional sobre, mas o documentário ele é dividido em 3 partes, e a primeira parte é basicamente um mergulho na vida do Kleber Mendonça Filho, é um olhar bem íntimo sobre a casa que era da mãe dele, que foi onde ele começou a fazer os primeiros curtas, os primeiros longas-metragens, e essa parte, especificamente, eu achei muito legal, porque tem momentos em que ele fala, eu usei cada cômodo, cada ângulo dessa casa para fazer algum filme, e eu consegui me identificar bastante com isso, porque eu também, quando eu era criança, quando eu comecei a fazer filme, também usava todos os cômodos e cantos da casa da minha mãe. Então eu acho que assim, se você curte os bastidores de cinema, o processo criativo e especificamente como que um acontecimento, como que uma memória é transformada e adaptada para um momento de ficção, num curta ou num filme, eu acho que você pode achar isso muito interessante. Eu acho que todo esse segmento do filme, mesmo para alguém que não conhece tanto o trabalho dele, né, que não conhece todos os detalhes e easter eggs da filmografia do Kleber Mendonça Filho, eu acho que ele traz algo universal aqui, no sentido de todo mundo que às vezes pode tentar relembrar ou achar alguma imagem de arquivo da casa dos seus pais, assim, né? E o Kleber Mendonça Filho, né, ele faz um documentário que não é o documentário tradicional que você possa imaginar, do tipo, liga a câmera, entrevista alguém vai falar pra câmera. Tem uma mistura muito grande de segmentos de entrevistas, sim, mas principalmente de imagens de arquivo, de viagens meio oniscientes por alguns ambientes, pelas ruas, alguns momentos encenados também com diálogos, né? Não é o seu documentário tradicional, eu diria que ele tá indo muito mais no viés do Wim Wenders, do próprio Eduardo Coutinho, né? Que era um dos melhores documentaristas de todos os tempos. Uma experiência bem interessante e que fica muito mais forte, principalmente na segunda e em boa parte da terceira, que é quando ele vai de fato para Recife olhar para os cinemas de rua, né? Ele tem um mapinha, uma lista dos principais cinemas de rua que ele frequentava quando ele era mais novo e, poxa, toda essa parte é muito legal, ela traz um senso de nostalgia, um carinho, um amor também, né, por esse templo que a gente adora, que é o cinema, e especialmente o cinema de rua. Tem uma grande diferença do cinema de shopping, do cinema de rua, e a gente tem cada vez menos, né, nas principais cidades aqui do Brasil. E olha, eu mesmo não conheço Recife, mas eu sinto que eu passei a conhecer bastante nessa 1 hora e pouquinho de documentário, porque realmente ele te coloca nessa imersão, ele mostra muitos lugares e pessoas interessantes. Tem todo um segmento que fala sobre um cinema antigo nos anos 30, nos anos 40, que servia como base para a produtora do Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Adolf Hitler, né, da Segunda Guerra Mundial. E eu pensei, caramba, olha a quantidade de coisa fascinante da qual eu não fazia ideia que estava acontecendo num cinema de rua no Brasil naquela época. Tem uma variedade de histórias que o Kleber Mendonça Filho vai encontrando através de recortes, de pesquisas em arquivos, de documentos que ele vai encontrando,
falando, que você fica o tempo inteiro entretido, muito afim de saber mais. Tem uma vibe meio Bastardos Inglórios até, né, aquela relação do nazismo com o cinema, com tudo que acontece no filme do Tarantino. Mas principalmente, eu confesso que nos últimos anos eu fiquei meio de saco cheio dessa expressão de carta de amor ao cinema, tipo Babilônia do Damien Chazelle, mas é realmente essa a melhor definição que eu posso dar para toda a segunda parte e terceira do documentário, onde ele foca bastante nesses cinemas, principalmente o cinema São Luís, que é lindo. Nossa, eu nunca tinha visto o interior dele, aquelas paredes, a decoração, as poltronas, é uma coisa assim realmente arquitetônica para um cinema. É muito legal de ver e principalmente, né, um dos melhores personagens que aparece nesse documentário é o projecionista, o seu Alexandre, que trabalhava no cinema Art Palace. Tudo isso é através de imagem de arquivo, de gravações que o Kleber Mendonça Filho fez quando ele era mais novo, quando ele trabalhava no cinema também. E nossa, que ser humano, que histórias. É quase como se você pegasse o Cinema Paradiso, né, o clássico dos anos 80, e você pegasse um pedacinho daquilo e trouxesse pro Brasil, né? E você tem um personagem que é muito parecido com o projecionista do Cinema Paradiso, mas na sua própria forma, na sua própria personalidade única, e é realmente um dos momentos mais bonitos, mais emocionantes do documentário inteiro. É realmente uma viagem, né? O Retratos Fantasmas, ele faz um recorte de muitas histórias, de muitos momentos, de vários locais diferentes, com a visão pessoal do Kleber Mendonça Filho, né? Ele narra ao longo do documentário inteiro, e apesar de ter momentos que não me pegam tanto, né? Como, por exemplo, mostrar o carnaval das ruas de Recife, ou especialmente o momento encenado que encerra o filme, que tá nos trailers, que pra mim é uma cena que não precisava existir. Eu acho que o Retratos Fantasmas é uma ótima experiência, ele é uma verdadeira carta de amor ao cinema de rua. Eu adoro o cinema de rua, eu gosto muito de frequentar esses espaços e eu fiquei com a maior vontade de conhecer Recife também. Para Retratos Fantasmas, eu dou uma nota 8. O filme está em cartaz nos cinemas, então confira aí a programação da sua cidade, eu acho que vale muito a pena. Se você não tinha ouvido falar, se você não sabia muito sobre o que era, eu acho que basta gostar de cinema que o Retratos Fantasmas pode ser uma ótima pedida. Então, vamos cair na torcida, né? Vamos ver se finalmente o Brasil vai voltar pro Oscar depois de anos, né? Eu acho que desde Central do Brasil não tem uma indicação ao filme internacional. Vamos ver se acontece, eu acho que seria bem merecido. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.